Então, o meu nome é Marta Carvalho, eu sou formada em design gráfico e há uns anos senti a necessidade de voltar a resgatar a minha parte criativa no desenho, na arte, e todo esse meu percurso profissional, ele transformou quem eu sou hoje em dia. Passado 5 anos a trabalhar com arte, eu entendi que a arte é um processo muito forte e que, como eu vou explicar e vou-vos contar, eu acredito que toda a gente tem esse dom criativo, que é uma capacidade inata do ser humano. Então eu vou-vos falar um pouco sobre a urgência de resgatar o nosso poder criativo. Então, a criatividade ela é uma capacidade humana com um valor universal muito poderoso e ela está presente na evolução da humanidade e ela facilita a nossa evolução, tanto como seres como sociedade, caminhando sempre passo a passo com a inovação. Na antiguidade, a criatividade era conhecida como um dom divino, como se nós tivéssemos essa capacidade criativa e fosse uma forma de receber mensagens do divino, eles acreditavam. Então, há muitos anos que essa capacidade criativa está inerente no ser humano. Ela surge mais fortemente na nossa infância, ela está mais presente na nossa infância, quando nós não temos medos, não temos julgamentos e, por exemplo, no desenho nós criamos sem qualquer problema de mostrar quem somos ou aquilo que queremos contar ao mundo. E depois, quando vamos ficando mais jovens, mais adultos, essa capacidade criativa ela vai se escondendo, vamos deixando ficar, ou por vários motivos, mas o principal mesmo é o medo de sermos julgados, o medo do perfeccionismo, não fazermos perfeito, medo de estarmos a gastar o nosso tempo em coisas que achamos que não é importante e então aos poucos vamos destruindo ou digamos que escondendo essa parte em nós. A criatividade ela é feita de associações, combinações e observação. Observação de experiências, de modelos, de sentimentos, de vivências. Então, o que acontece é que quando nós começamos a criar, seja em que ramo for, seja na pintura, na escultura, na culinária, na cozinha, qualquer ato pode ser um ato de criação e pode ser um ato que através da arte nos traz muita satisfação e valorização de nós mesmos. Então existe um paralelo entre a criatividade e o nosso exercitar do nosso pensamento, de como é que nós pensamos o mundo e de que forma é que nós queremos colocar isso, seja em que forma de arte for. No meu caso foi no papel, no desenho. Então, a meu ver, é urgente abrir espaço para essa criatividade entrar nas nossas vidas. É urgente nós nos conectarmos connosco através daquilo que produzirmos, daquilo que nós criarmos e, com isso, também haver uma ligação muito forte com o outro, com conectar com o mundo. Nós levantamos questões e procuramos soluções para responder a essas questões através da arte. Neste caso é o que eu vou falar com vocês hoje. Então, o voltar a ser criança, voltar a permitir pegar, por exemplo, nas canetas, que é o meu trabalho que assim, quando tenho essas sessões com pessoas e com grupos, é voltar a pegar nas canetas, voltar a pegar nas tintas e só permitir experienciar o momento, no aqui e no agora, e estar presente na entrega ou ato puro de criar. Então, a arte ela é um reflexo de nós mesmos, onde nós abrimos esse espaço e vemos acontecer. E só na prática é que nós conseguimos realmente entender como é que isso funciona.
Então, seja que arte, seja que forma de arte a gente escolher fazer, ela vai estar sempre ligada àquilo que nós queremos contar, à nossa história. Então, para além de ser um espelho de nós mesmos, ela conta ao mundo a nossa história e só assim faz sentido. De que forma é que nós comunicamos com o outro. Logo, a arte é uma poderosa ferramenta de transformação, cura e descoberta, que acaba por estar super ligada à expressão do nosso ser, não é? Então, quando nós descobrimos esse poder de criação, nós sentimos-nos livres e estamos na presença e temos a liberdade de nos expressarmos através dela. Existe uma relação muito forte entre a arte e o conceito muito falado ultimamente de mindfulness, de atenção plena. Então, seja que ela permite-nos chegar a um momento tão forte de presença no aqui e no agora, que acaba por nós acabamos por esquecer todos os problemas e tudo o que está à nossa volta e só nos mantemos ali naquele momento. Então isso é uma forma meio terapêutica também de nos expressarmos e de levar a vida. Normalmente, quando eu tenho quando eu falo sobre o processo criativo e quando eu faço essas sessões, eu pergunto sempre o que é que a pessoa quer contar ao mundo, qual é a tua história, quais são as tuas questões, quais são os teus pensamentos, as tuas dúvidas, os teus medos, e é isso que nós, através da arte, vou falar mais relativamente ao desenho e à pintura, é isso que nós colocamos no trabalho. Não necessariamente tem que ser de uma forma profissional, ou seja, abrir espaço para a criatividade entrar não quer dizer que a gente faça daquilo a nossa vida profissional. Neste caso eu escolhi esse caminho, mas não necessariamente. Ela pode ser uma forma terapêutica tão poderosa que, se nós tirarmos da mesma forma que tiramos algum tempo do nosso dia para meditar ou para ter uma conversa ou para fazer yoga, se nós tirarmos esse tempo para nos permitirmos desenhar, que é aquilo que eu trabalho, surge muita coisa e existe um processo muito forte com o autoconhecimento também nessa nossa capacidade criativa. Então eu costumo fazer essa pergunta: o que queres contar ao mundo? Então, essa liberdade de expressão tem assim uma potência de ser quem tu queres ser. E a tua história, seja que forma de arte escolheres, ela vai estar sempre ligada a outros seres que se identificam com aquilo que tu estás a sentir. Ou seja, quando eu comecei a desenhar, eu comecei a colocar nas redes sociais, eu comecei a entender que existiam pessoas, não só na cidade em que eu vivia, não só no país, mas com o tempo começou-se a alastrar, pessoas que se identificavam com o meu trabalho. Não necessariamente tem a ver só com a imagem que eu crio, tem a ver sim com a história que está por detrás. Então, quando eu coloco uma intenção e quando eu conto essa história sobre mim, naquela imagem, tem sempre alguém que se identifica, que tem os mesmos sentimentos e que sente a energia que está naquela imagem. Então existe uma relação muito forte entre o tu, entre o eu e o outro, que em algum lugar, alguns no mundo, sente e partilha do mesmo sentimento que tu colocaste naquela criação. E isso faz com que exista assim uma espécie de rede infinita de seres criativos. Então, quanto mais tu criares e quanto mais tu produzires arte, mais pessoas estarão à tua volta que se identificam com a tua história e mais pessoas começam a criar. E isso vai inspirando e vai fazendo com que o mundo rode nessa criatividade constante, não é? Então, eu costumo perguntar, imagina a quantidade de beleza se toda a gente se inspirasse e começasse a criar arte, seja em que forma for. E para mim isso só faz sentido quando nós contamos a nossa história pode ser da escrita, na música, na dança, no desenho, na pintura, na escultura, na cozinha, na culinária. Então, de que forma é que nós conseguimos colocar a nossa atenção plena ao ato de criar, ao ato da entrega, àquele momento. Então, a tua história, quando tu crias, é a minha história. E o que é que eu quero dizer com isso? É como se existe um ato de partilha, não é? Se eu mostro ao mundo aquilo que eu quero contar através, neste caso, da imagem, da minha arte,
existe uma relação de partilha muito forte e é como se o pavio dessa energia criativa se acendesse e se espalhasse pelo universo. Então, isso é um combustível para criar. Então, quando existe alguém que quer, através de uma forma artística, partilhar a história, existem automaticamente seres em todo o universo que querem, que se sentem inspirados e começam a criar também e a produzir eles mesmos. Existe um bocado a coisa de se a pessoa faz, eu também tenho essa capacidade. Então esse processo normalmente entre o artista e o ser criativo gera empatia, compaixão, identificação, sentimento de pertença e é como se tu conhecesse aquela pessoa num ponto tão íntimo, conhecesse a história dela tão fortemente que de uma forma mais sensível e vulnerável, e isso cria uma relação muito forte de inspiração que depois espalhando pelo mundo, se fosse possível, e é possível, eu acredito, faz do mundo um lugar mais artístico e belo. Então, eu acredito que o poder de criação, ele é uma ferramenta ótima através da arte, uma ferramenta ótima para a nossa liberdade de expressão, onde não temos qualquer tipo de julgamento, de auto-julgamento e de julgamento do outro. Quando exploramos aquilo que nós queremos contar hoje, ou no ciclo da nossa vida, ou naquele momento, e onde exploras o teu dom, o talento, as capacidades, as aspirações e desejos. Então és movido mais pela curiosidade do que pelo medo. E isso faz-te sair de uma zona de conforto e olhares para o mundo ao teu redor e ver de uma outra perspectiva, com uma outra visão. Então o poder de criação, ele está ligado com a arte. Então é como se existisse, quando eu crio e quando eu facilito esses processos de conexão criativa, é como se existisse uma espécie de casa e nós sentíssemos um retorno à casa, aquele sentimento de conforto. Quando nós estamos descontraídos, tranquilos, sem problema de alguém nos julgue, é um sentimento que nós conhecemos, que vem também da fase quando éramos criança, não é? Então toda a gente, quando eu dou os workshops, toda a gente, quando vê o material espalhado e pode começar a desenhar e a colocar tudo aquilo que quer para fora, tudo aquilo que quer exprimir, as pessoas costumam dizer, mas isto faz-me lembrar, tenho lembranças de quando era criança, deste momento. E isso dá uma sensação boa. E é uma espécie de retorno a casa mesmo, e traz um conforto. E como a autora Elizabeth Gilbert, ela defende que existe um tesouro dentro de cada um de nós. Então, dentro de cada casa existe um tesouro, e esse tesouro está só à espera de ser descoberto, está só à espera de ser explorado. E a meu ver, na minha visão, todos temos tesouros escondidos, logo, todos somos seres criativos. É claro que depois tem outras questões de profissionais, mas o que eu falo aqui é da arte de pura expressão, não da arte de galeria, arte contemporânea. Eu falo da necessidade de nós criarmos arte, de cantarmos, de haver esse resgate ao nosso lado artístico, ao nosso lado de criança. Então existe essa urgência disso acontecer cada vez mais. Porque é que eu acho que todos somos seres criativos? Porque todos temos vivências, todos sentimos, todos temos emoções, todos temos ideias, dúvidas, questões, e quando temos tudo isso acumulado aqui dentro, a arte é só uma forma de expressão que nós conseguimos colocar para fora. Então existe um paralelo muito forte entre a arte e a vida. Então a arte é vida e a vida ela é a pura arte, porque quando começamos a ter consciência no nosso processo criativo, quando começamos a entender de que forma é que a gente funciona, começamos a ver que tem muitas questões que nós não tínhamos consciência antes.
de que maneira é que nós vemos o mundo, de que maneira é que nós somos, de que maneira é que nós conseguimos lidar com os nossos problemas. Então, é como iniciar um estudo intenso e terapêutico sobre nós mesmos e sobre a visão que temos do mundo e daquilo que nos rodeia, da maneira que agimos e da maneira que pensamos. Então, há alguns tópicos que eu costumo falar quando eu faço as minhas vivências, quando entramos em contacto com esse lado artístico e com o lado criativo, com a nossa capacidade criativa, nós somos capazes de olhar o eu, o outro e o mundo de uma forma diferente. Nós temos um grande processo de autoconhecimento, de transformação, cura e descoberta. Conectamos-nos com o eu, o que gera uma serenidade e uma atenção plena do nosso ser. Existe uma sensação de liberdade, existe uma confiança. Podemos trabalhar como libertar o controle também, e isso através, às vezes, de coisas muito subtis, como a escolha de materiais, a escolha de cores, a intensidade que nós colocamos, quando achamos que está preparado, está finalizada ou não aquela imagem. Tem muitos itens subtis à volta desse processo. Como criar e viver sem medo e sem julgamento. O mais importante, normalmente eu costumo dizer, o mais importante é o caminho e não o resultado final. Quando erramos, esse erro muitas vezes inspira-nos a criar mais e melhor e de uma maneira diferente. A coragem de experimentar, a coragem de procurar, de observar. Trabalhamos a aceitação, a simplicidade no ato de criar, a aceitação daquilo que nós somos e daquilo que colocamos para fora. O desapego também e a desconstrução para construir algo novo, que eu acho que isso é tipo o lema da vida, né? Nós temos de desconstruir para depois construir, e isso na arte está muito patente, isso na criatividade, no processo criativo. Então, quando nós abrimos espaço para esse lugar acontecer, vemos coisas muito mágicas a florescer dentro de nós. E o nosso pensamento visual e emocional vai mudando, assim, vai se transformando assim, lado a lado. Então, assim, o meu conselho, só para arrematar tudo, o meu conselho final é dar alimento dessa criatividade e dessa arte à nossa alma, de magia. Quando nós alimentamos a nossa alma de magia e criatividade, ela é capaz de nos abraçar e de agradecer, assim, de uma forma muito carinhosa, por nós estarmos a voltar a ser criança e a voltar a esse resgate do nosso poder de criação. E é isso.